Saudações, galera, beleza? Bom, dando continuidade aos nossos conteúdos, a gente vai discutir hoje um capítulo que é bem curtinho, que é o capítulo 8, Arte e Realidade. E depois, sobre arte, acho que resta apenas o capítulo 9, que é Arte e Sociedade. E então a gente adentra uma discussão política mais teórica sobre o que é o Estado, a formação dos Estados nacionais, o Estado moderno, as modalidades de governo. E aí são conteúdos que dialogam mais facilmente com a nossa realidade. Tranquilo? Bom, então, antes de começar, como é que vocês estão? Como é que está sendo enfrentar tudo isso? Como é que está sendo vencer essa distância dos amigos, essa distância da escola, essa distância da normalidade? Espero que vocês estejam cuidando de vocês nesse sentido, tá? De parar um pouquinho, de respirar, de entender que isso é um momento que vai passar e que o melhor se fazer agora é, sem sombra de dúvida, tentar amadurecer. Tentar melhorar como pessoa, tentar melhorar enquanto indivíduo, tentar melhorar enquanto parte dessa realidade que nos cerca. Acho que esse é o melhor caminho, é o que eu tenho feito e o que eu tenho conversado com as pessoas no sentido de convidá-las a fazer. Vamos ao conteúdo? Bom, eu vou fechar o webcam aqui para a gente ir para o slide. Bom, arte e realidade. Esse capítulo é bem curto, então eu deixei só um slide e vou trabalhá-lo a partir daqui e das referências de outras leituras para explicar para vocês esse conceito de arte e de realidade. Bom, o primeiro ponto, e acho que o mais importante, é o que é realidade. Já que a gente já discutiu e vem discutindo, vocês têm o privilégio de ter a disciplina de artes na escola, uma coisa que não é muito comum em outras escolas, por exemplo, e vocês têm a oportunidade de ter, então, de certa forma, vocês já têm um conhecimento bem significativo sobre a arte, sobre a história da arte, sobre as várias discussões que norteiam a ideia de arte. Já aqui em filosofia, vocês tiveram toda uma discussão sobre a arte, sobre o nascimento da estética, sobre o papel da estética no estudo dessa arte e como a filosofia aborda diretamente essa área do conhecimento, que é o conhecimento artístico, e como esse conhecimento ele nos afeta, como ele nos toca. Dentro dessa lógica de arte, hoje a gente vai falar um pouco sobre arte e realidade. Mas o que é a realidade? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Eu acho que entrar nesse espaço para discutir o que é a realidade é uma das questões primordiais, uma das questões mais importantes dentro do conhecimento filosófico, porque o que é o real? Às vezes, agora, principalmente nesse isolamento social, você não acordou nenhum dia com a sensação de que estava vivendo um sonho, ou melhor, um pesadelo, que parecia que tudo isso que a gente está vivendo agora, essa necessidade de ficar distante das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente convive, fora do círculo familiar, essa lógica de encontrar alguém na rua e tá todo mundo de máscara e ninguém poder se abraçar, ninguém poder dizer, olha, eu tô com saudade, e demonstrar isso num abraço. Isso, em outros momentos, nos parecia, sei lá, um livro de terror, um filme de suspense. Aqueles filmes que nós nos acostumamos a assistir, os chamados filmes apocalípticos, filmes que tratavam de um fim do mundo, quase sempre, na maioria das vezes, provocados por ações humanas. Esse capítulo vai nos questionar exatamente isso. O que é a realidade? O que é
isso que a gente chama de realidade. Percebe? Como às vezes é um assunto tão claro, tão óbvio, que a gente cai naquela frase que é, de certa forma, um clichê de que o óbvio nos cega. Estamos tão habituados a enxergar aquilo, ou melhor, a ver aquilo todo santo dia, que não percebemos, que não enxergamos aquilo com toda a profundidade que uma determinada situação exigiria. E a gente não acaba não percebendo esse real em toda essa complexidade. Vamos ao próximo ponto. Eu não vou nem fechar o webcam, só vou lá só lembrá-la. O que nos garante que a realidade é como percebemos? Caramba! O que nos garante que a realidade é como percebemos? Tem um filme antigo para vocês que são muito jovens, mas vale muito a pena assistir se vocês não assistiram ainda. O nome do filme é Matrix. Salvo engano, Matrix é de 1999, 21 anos atrás, eu não tenho certeza, vale a pena dar uma conferida. Mas é uma trilogia. Primeiro, é um filme que revolucionou o cinema contemporâneo, porque ele acrescentou alguns elementos cinematográficos que fizeram, viraram o cinema de ponta cabeça naquele momento em que ele foi lançado. Mas são mais elementos técnicos. Mas a temática proposta por Matrix é uma temática extremamente filosófica. Não à toa a gente usou Matrix em alguns sorvetes filosóficos, discutindo sobre realidade, sobre a própria filosofia, sobre o que é ou não importante para a sociedade e todas essas coisas. A temática do filme é basicamente que existem duas realidades. A realidade que a gente percebe e a realidade de fato, ou seja, a realidade real. Essa realidade que a gente percebe seria uma ilusão, onde as coisas são maquiadas, onde elas são fantasiadas para nos parecerem bonitas, apetitosas, cheirosas, saborosas. E a gente vive nessa realidade como se de fato tudo funcionasse assim. E, segundo o contexto do filme, a realidade real, ou seja, a Matrix, não existe nenhuma maquiagem, não existe nenhuma fantasia. A vida é como ela é, dura, violenta, é, acre, extremamente difícil. E as pessoas elas são induzidas a viverem nessa realidade fantasiada. Apenas aqueles que tomaram conhecimento de que vivem uma ilusão é que de fato foram viver nessa Matrix, foram viver nessa realidade que é a realidade sem fantasia, nua e crua. O problema é que, de certa forma, a gente vive também em pequenas matrixes. Outro dia eu estava ministrando uma fala, não me recordo exatamente onde, mas eu estava ministrando uma fala e toquei num assunto que agora voltou a ser discutido no mundo inteiro, que é a questão do racismo. Percebam, uma realidade em que o racismo está inserido. E alguém que estava na fala disse que isso era um exagero da minha parte, porque ele, essa pessoa, nunca tinha presenciado uma situação de racismo. Isso é um absurdo. E eu disse a ele, o senhor deve ser mesmo um absurdo. Porque, primeiro, para a maioria das ações que a gente considera como racismo, o senhor vai dizer que não é racismo. Só por aí o senhor já nega o conceito de racismo. No segundo momento, o senhor é branco, pertencente a uma classe alta e nunca teve a necessidade de conviver nos espaços onde normalmente o racismo se manifesta. Onde normalmente as pessoas que são vitimadas pelo racismo são coagidas, são minimizadas, são
feridas em sua dignidade. E aí eu citei uns 2 ou 3 exemplos pessoais, inclusive, sobre racismo. E ele disse que era um exagero da minha parte achar que aquilo era racismo. E eu pedi que ele conceituasse, já que não era racismo, o que seria. E ele disse que foi apenas desatenção do sujeito e que não era racismo. Por que eu estou narrando esse contexto para vocês? Para explicar que, na realidade dele, sob o ponto de vista dele, aquilo não era uma manifestação de racista. Sob o meu ponto de vista, que havia sofrido na pele um ato de racismo, sim, naquela minha realidade aquilo era racismo. E eu precisava combater aquele tipo de postura, porque na medida em que eu me calo, eu reforço esse tipo de realidade. Então, o que é real e o que não é real? Vamos ao próximo tópico? Bom, estamos diante da realidade e fazemos parte dela, ou seja, ela está diante dos nossos olhos, na medida em que a gente se afasta um pouco para percebê-la, mas ela também é parte de quem somos, afinal de contas, nós estamos inseridos nessa realidade. E aí surge a primeira pergunta filosófica: qual a diferença entre sonho e realidade? Um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, chamado de o pai do pessimismo filosófico, disse que a única diferença entre o sonho e a realidade é que a realidade tem continuidade. Você já percebeu que você nunca morre num sonho? Mesmo quando você morre num sonho, é como se seu corpo estivesse lá morto e sua alma pudesse ainda observar tudo o que está acontecendo. Então você não morreu. Quando você cai num sonho, e que teoricamente seria um risco de morte, você normalmente assusta e acorda. Como o nosso corpo reage ao sonho como se ele fosse uma realidade, como os nossos sentidos não sabem diferenciar, na maioria das vezes, o que é sonho e o que é realidade, o que nos garante que nós estamos numa realidade e não sonhando é exatamente o fato da continuidade. O que seria essa continuidade? Há, claro, algumas pessoas muito destacadas, muito isoladas, que conseguem sonhar, interromper um sonho, voltar a dormir e voltar naquele ponto no sonho. Isso é muito raro. A maioria das vezes as pessoas dormem, sonham com algo e se acordam com um abraço. Acabou aquele sonho. Elas não voltam mais para aquele sonho. No entanto, a realidade continua. Você vai dormir tendo alguma coisa para resolver amanhã, um problema. Quando você acordar amanhã, o problema ainda estará lá, até que você o resolva. Então, para Schopenhauer, é exatamente essa continuidade que nos garante que nós estamos vivendo uma realidade e não um sonho. Tranquilo? Até aqui? Posso avançar? Então, eu vou para o próximo tópico. Bom, na arte, sonho e realidade se misturam na compreensão dessa mesma realidade. Mas a questão é, existe uma única realidade? E aí eu coloco a questão. Imaginem qualquer manifestação artística. Existe regra? Existe norma? Existe limite para uma obra de arte? Eu creio que não. Aliás, eu defendo que não exista um limite para a obra de arte, porque o artista precisa ser capaz de traduzir, através de sua extrema liberdade, a sua própria percepção da realidade. Se houver limite, ele estará impedido de transbordar esse sentimento diante da realidade. E aí, existe uma única realidade?
inúmeros filósofos vão debater ao longo da história da filosofia, afirmando que não, existem outras realidades. A própria ciência vive se colocando em xeque sobre a possibilidade de existência de outras realidades. Um filósofo moderno, contemporâneo praticamente, já que ele nasceu em 1844 e morreu em 1900, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche criou um conceito chamado de o eterno retorno. Eu acho que eu já expliquei para vocês esse conceito, mas se expliquei, eu vou explicar novamente. Se não expliquei, vocês tomarão conhecimento agora. Para Nietzsche, nós estamos condenados a viver essa mesma vida pela eternidade. No momento em que a gente morre aqui, a gente nasceria exatamente no dia, no mês, na hora, no minuto em que a gente nasceu nessa realidade, só que numa realidade paralela, para viver exatamente nos mínimos detalhes as mesmas situações. Desculpa, gente, com esse é um vírus que eu não consegui resolver ainda. Fica aparecendo o tempo todo propaganda aqui. Propaganda. E aí Nietzsche vai dizer que nós estaríamos condenados a eternamente retornar para viver a mesma vida, em todos os detalhes, em todas as coisas boas, em todas as coisas ruins, sem poder alterar uma única vírgula dessa vida. Imagine. E que isso seriam realidades que a gente adentraria, que a gente teria a possibilidade de vivenciar. E se ele estiver correto? A vida que você está vivendo agora, se esta for a primeira, é a que você gostaria de reviver por toda a eternidade? Já parou para pensar nisso? Meu Deus, que porra, esses pop-ups. Já parou para pensar nisso? Bom, dentro dessa ideia de realidade, existem duas correntes filosóficas. A chamada corrente realista e a chamada corrente relativista. A corrente realista afirma que a realidade é o que é, que independente de mim, ou independente de você, ou independente da subjetividade de qualquer pessoa, a realidade é aquela. Ponto. Para os relativistas, a realidade ela é relativa, como o próprio nome já diz. Por quê? Porque ela vai depender de como você a percebe. Perceba, mais uma vez, que eu vou defender e eu acredito que essa verdade seja relativa, que essa realidade seja uma construção fruto das relações sociais. E como o racismo é uma temática em voga no momento e está sendo discutido no mundo inteiro, fruto dos protestos que começaram, que eclodiram lá nos Estados Unidos, eu vou fazer uma provocação. O Brasil é uma sociedade extremamente racista, muito racista. E, infelizmente, a gente tem uma polícia extremamente racista. E dentro desse contexto, olha que coisa interessante. O negro, o preto, ele quase sempre é suspeito, infelizmente. Se ele está caminhando em uma determinada hora da noite e há uma ronda policial e ele está caminhando, por exemplo, com um capu de um moletom, a polícia se sente completamente confortável para pará-lo no meio da noite, solicitar documentos, solicitar o itinerário, ou seja, para onde ele está vindo, para onde ele está indo, porque ele está na rua aquele determinado horário. Isso quase nunca ocorre se o cara estiver de terno e gravata e for branco, e for loiro. Bom, dentro dessa concepção, dentro desse exemplo, imagina o seguinte: se a realidade fosse o que ela é, então eu estaria dizendo que é normal esse tipo de atitude.
Por quê? Porque a realidade é como é e aí todo preto seria suspeito. Mas, como a gente está falando e apontando aqui a possibilidade de que essa verdade ou essa realidade seja relativa, esse tipo de comportamento se justifica exclusivamente porque nós fazemos parte de uma sociedade que ainda não superou a problemática da escravidão. Uma sociedade que não discutiu todas as mazelas que a escravidão deixou para essa sociedade. As nossas feridas ainda estão abertas. E como a gente ainda não sentou, a gente ainda não discutiu da forma como deveria para cicatrizá-las, a gente continua reproduzindo esse racismo nas ações mais cotidianas, numa piada, numa brincadeira, numa fala infeliz que algumas pessoas riem e consideram normal. E é exatamente ao considerar normal esse tipo de atitude que nós reforçamos, direta ou indiretamente, por exemplo, uma ação como essa, do braço armado do Estado, que nesse caso é a Polícia Militar. Percebe que quando a gente discute realidade sob o ponto de vista do realismo ou do relativismo, a nossa realidade nos empurra muito mais para o conceito da relatividade? O problema é que quando a gente pensa a realidade a partir do conceito de realismo, ela oferece uma certeza, ela oferece uma certa segurança para a sociedade. A ideia do conceito é fixa, é estática. No entanto, o relativismo, o conceito de relativismo nos tira o chão. Por quê? Porque ela está sempre nos provocando a reflexão. Ela está sempre nos colocando em xeque. Ela está sempre nos colocando na condição de incertezas. E essas incertezas nos obrigam a pensar. E pensando, somos diferentes. Nem melhores, nem piores, diferentes. Porque exercitamos dos principais diferenciais que temos em relação a todas as outras espécies, a capacidade de raciocinar, a capacidade de tentar compreender além do que a superfície dessa realidade nos oferece. E aí? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Dá uma lida lá no conteúdo integral. Se ficou dúvida, anota, põe no seu caderno. A gente vai se encontrar daqui a uma semana, 15 dias, não me recordo, para uma live só para tirar dúvidas. Então, anota tudo que a gente se encontra lá. Aproveita e responde também a atividade do capítulo. Deixar tudo bonitinho, ok? Porque a gente vai corrigir também na live. Fechado? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.